Com a graça de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo da 37ª legislatura. Eu passo a palavra ao secretário Miguel para que proceda a leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada em 14 de abril de 2020. Peço dispensa da leitura da ata com conformidade ao nosso regimento interno, senhor presidente. Solicitado pelo vereador Jackson, para que não seja lida a ata, eu vou colocar em votação. Quem é favorável para que não seja lida a ata, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passo agora a fazer a votação da ata. Quem é favorável à aprovação da ata, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário Miguel para a leitura das correspondências. Ofício 165 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Nereu Edmundo Dallago. Solicitamos às dependências dessa Casa de Leis para a transmissão online, através das redes sociais da Prefeitura Municipal, da audiência pública que se realizará no próximo dia 29 de abril, quarta-feira, a partir das 14 horas. Na ocasião, faremos a apresentação das metas que constarão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao exercício de 2021, para que estendemos convite para acompanhamento online a Vossa Excelência e aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Adinho Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Audiência pública. O município de São Mateus do Sul, em cumprimento ao artigo 48, parágrafo único, inciso 1, da Lei Complementar 101 de 2000, comunica e convida todos os interessados para acompanhar por meio das redes sociais da Prefeitura Municipal a transmissão online da audiência pública, que se realizará no dia 29 de abril, às 14 horas, para discussão sobre as diretrizes, prioridades e metas de administração municipal, visando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2021. Declaração. Declaro para os devidos fins que a organização da sociedade civil Lar São Mateus firmou parceria anual com o município, através do termo de fomentos 001 de 2020, onde para o ano de 2020 foi determinado o valor de R$ 435.319,87, sendo mensalmente repassado o valor aproximado de R$ 32.938,17, com o objetivo de executar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças de 0 a 10 anos. Atenciosamente, Iara do Rocio Portes, presidente. Juízo da 12ª Zona Eleitoral, São Mateus do Sul. Ofício Circular 02 de 2020. Assunto: atendimento eleitoral online. Alistamento, revisão e transferência. Prazo até o dia 6/5 de 2020. De ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. André Olivério Padilha, segue em anexo para a ciência cópia das resoluções TSE número 23, 616 de 2020 e TRE 854 de 2020 e roteiros de acesso ao título NET. As referidas resoluções regulamentam o uso de ferramenta título NET, a fim de agilizar o atendimento aos eleitores que necessitam de alistamento, transferência ou revisão do cadastro eleitoral, que serão realizados apenas online, dispensada a coleta biométrica. Lembro que eventuais dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail desta 12ª Zona Eleitoral. Atenciosamente, Ana Cláudia Nilman Cabral, chefe do cartório.
Ofício 12 de 2020. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, localizado na rua Ledia Afonso Roderjan, 1191, neste município, vem muito respeitosamente solicitar por obséquio a leitura desse ofício, na sessão plenária a ser realizada em 28 de 4 de 2020, às 18h30, para apresentar a campanha estadual de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel, luvas e máscaras, iniciadas no último dia 16, organizadas pelo sistema FEComércio, SESC e SENAC Paraná, por meio do programa Mesa Brasil. De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, a unidade do SENAC estará aberta para receber as doações de empresários do comércio, indústria e da comunidade são-mateus em geral. A proposta é que a campanha resulte em um trabalho de solidariedade humanitária, de enfrentamento da situação e responsabilidade de todos, diante do atual cenário de calamidade pública e insegurança alimentar da população, economicamente vulnerável. As doações dos produtos arrecadados serão destinados às entidades assistenciais cadastradas, ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e à Secretaria de Assistência Social de São Mateus do Sul. Atenciosamente, Carlos Eduardo Marte da Silva, técnico de Relações com o Comércio. Ministério Público do Estado do Paraná. Recomendação Administrativa 009 de 2020. O Ministério Público Eleitoral, por intermédio do promotor eleitoral abaixo assinado, no exercício das suas atribuições constitucionais, artigo 14, 9, 127, caput 127, inciso 2, 3 e 4, legais artigo 6º da LC 7593, com o artigo 27, inciso 5 da Lei 8.625 de 1993 e artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504 de 97 e regulamentados pelo artigo 15 da Resolução número 23 e artigo 107 e seguintes do ato conjuntivo 02 de 2010 da PGJ e da CGMP, considerando que chegou esse agente ministerial, obteve informações extraoficiais de que o veículo Volkswagen Golf, placas ASX 3193, da Prefeitura de São Mateus do Sul, estaria sendo utilizado pelo servidor comissionado, Ademar Pichivitoski, para percorrer o município, cooptando filiações partidárias. Considerando que expedido ofício ao prefeito municipal para solicitar informações sobre o veículo, relatório de rastreamento veicular e os servidores que o utilizam, sobreveio resposta no sentido de que o Volkswagen Golf era o carro oficial do prefeito e por esse motivo não possui rastreador, sendo que atualmente é usado por servidores diversos. Considerando que não obsteve a justificativa de ausência do rastreador, o chefe do Poder Executivo deixou de informar se há outra forma de controle da utilização do carro, a exemplo de diário de bordo, manuscrito, embora tenha indicado a quilometragem exata rodada em 2020. Considerando ainda, este agente ministerial obteve também extraoficialmente a informação de que há aproximadamente 2 anos o carro já não é mais o veículo oficial do prefeito. Tempo suficiente para ter sido instalado o rastreador, dispositivo que equipa todos os outros veículos da frota municipal. Considerando também que o automóvel não possui identificação oficial, com o dístico do município. Considerando que o uso de bens públicos e a cessão de servidores públicos a favor de pré-candidato, candidato, partido político ou coligação são condutas vedadas pelo artigo 73, inciso 1 e 2, da Lei 9.504 de 1997. Considerando que tais condutas, para além das repercussões eleitorais, podem ainda ter implicações civis e criminais, tais como configuração de ato de improbidade administrativa, tipificação de crimes eleitorais, ou artigo 11 da Lei 6.091 de 2007,
cumulando com crimes comuns, artigo 312 do Código Penal, crime de responsabilidade ou infração político-administrativa, artigo 1 e 4 do Decreto 201 de 1967. Considerando, por fim, que a atuação ministerial deve sempre que possível se dar de forma preventiva e coletiva, sem prejuízo, é claro, do necessário agir repressivo, já tendo sido expedida no início do ano a recomendação administrativa 001 de 2020, a respeito das condutas vedadas descritas no artigo 73, inciso 1, 3 e 4 da Lei 9.504 de 97. Expede a presente recomendação administrativa ao excelentíssimo prefeito de São Mateus do Sul, senhor Luiz Adir Gonçalves Pereira, a fim de que 1. Se abstenha se determinar ou impedir o uso de bens públicos e o uso de materiais ou serviços custeados pela Casa Legislativa e pelo Governo, a favor de pré-candidato, candidato, partido político ou coligação, ou como forma de prejudicar a campanha de eventuais adversários, bem como evitar a prática de cessão de agentes públicos para trabalhar em atos de pré-campanhas, atos interpartidários e mesmo nas campanhas eleitorais durante o horário de expediente. 2. Providencia no prazo de 15 dias a instalação de equipamento rastreador no veículo Volkswagen Golf placas ASX 3193, bem como a identificação do automóvel com dígito oficial do município, no padrão já utilizado nos outros veículos da frota municipal. 3. Ofereçam ampla publicidade aos termos da presente recomendação, inclusive anexando-a nos portais de transparência da Prefeitura e da Câmara. 4. Adote as providências que entender pertinentes para apuração de eventual falta funcional do servidor Ademar Pchivitoski. O descumprimento da presente recomendação ministerial dará ensejo à adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis. Cópia da presente recomendação será encaminhada à Câmara de Vereadores para a ciência e adoção das medidas que entender pertinentes na sua atividade fiscalizatória. Atenciosamente, Paulo Augusto Kozlowski, promotor eleitoral. Eu ia tirar a máscara, mas vou falar um pouquinho para ver como é que vai ficar. Então, terminada aí a leitura das correspondências, quando tivermos a resposta, também será lida integralmente. Passaremos então à ordem do dia para a discussão e votação de requerimentos, indicações. Projeto de lei não temos nenhum no momento. Nós então temos um projeto de resolução, né, que está na sua segunda discussão e votação. Passo a palavra então ao secretário que proceda à leitura. Projeto de resolução 001 de 2020. Regulamenta a utilização do espaço da Câmara Municipal de São Mateus do Sul por terceiros. Iniciativa do Legislativo. Projeto de resolução de número 01/2020 regulamenta a utilização do espaço da Câmara Municipal de São Mateus do Sul por terceiros. Iniciativa do Legislativo, está em sua segunda discussão e votação. O projeto está em discussão. Está em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Eu tenho que declarar o voto? Eu tenho que declarar o voto na resolução? É unanimidade e esse o presidente também tem que declarar o seu voto, ou é favorável. Prossegue, secretário.
Requerimento 031 de 2020. Requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando a manutenção atual do valor repassado à Casa de Passagem São Vicente de Paula, através de convênio contrato. Justificativa. A Casa de Passagem São Vicente de Paula existe em nossa cidade há mais de 8 anos e sua manutenção depende de doações, realização de bingos e rifas e do repasse realizado pela Prefeitura Municipal no valor atual de R$ 4.994. Atende mais de 80 pessoas por mês, oferecendo-lhes pernoite e alimentação, principalmente a agricultores vindos do interior do município, que precisam pernoitar no local para pegar a condução até outras cidades em busca de auxílio médico. Também atende moradores de rua e outras cidades, fornecendo mais de 50 refeições por dia entre café e janta. Entre as maiores despesas estão a manutenção de 2 funcionárias que trabalham na escala 12/36, na limpeza e higienização do local, cozinha, atendimento aos moradores de rua, pessoas que pernoitam no local, aluguel, energia elétrica, água, encargos sociais, alimentação, entre outras. A redução do convênio contrato, conforme informado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e diretoria da entidade, que já é insuficiente para a manutenção do local, vai acabar por inviabilizar a sua manutenção, provocando o encerramento das atividades e prejudicando todos aqueles que necessitam de apoio da casa. Situação essa que deve ser revista pelo município, principalmente nessa crise em que todos os esforços no sentido de ajudar as pessoas devem ser perseguidos. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. Requerimento de número 31 de 2020, proponentes vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Boa noite, presidente e demais colegas vereadores. A todos os trabalhadores dessa casa, aos que nos assistem através da transmissão, a toda a comunidade. Então, esse requerimento faz necessário, mais uma vez, diante da situação que a gente vê falar em cortar os convênios, em reduzir os convênios, é só isso que a gente tem, né, ouvido nessas últimas semanas. Entendemos que é uma situação complicada, que o município declarou calamidade pública, mas até em conversa, né, com alguns jurídicos, a gente tem a informação que essa calamidade pública declarada no município é mais voltada à questão da lei de responsabilidade fiscal, ao cumprimento de metas, enfim, algumas questões ali que até constitucionais, né, e limites prudenciais que precisam ser cumpridos e para o município não ser onerado a isso. Mas, com relação, né, à política pública de saúde e assistência social, eu não vi em nenhum outro município que houvesse cortes em saúde e em convênios voltados para a política de assistência social. A Casa de Passagem é um serviço e ela é contratualizada, eu não me lembro se é por termo de fomento ou por convênio, através da Secretaria de Assistência Social, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Claro que não está tendo acolhimento, né, de forma como acontecia devido à questão de proteção, né, com relação ao Covid e as orientações técnicas de saúde. Mas o que acontece? Pessoas, até peço o apoio dos senhores vereadores, né, que são do interior e estão com pacientes no hospital, utilizam a Casa de Passagem para alimentação, para tomar banho, para descansar. Então, ela vem sendo utilizada da mesma maneira. A alimentação dos moradores de rua, o café da manhã e a janta é fornecido pela Casa de Passagem também. Então, agora no momento de pandemia, no momento que nós precisamos reforçar as políticas de proteção social, nós vamos, né, ao contrário, cortando e dificultando, e se fechar esse serviço? Aonde essa população, um município que a gente sempre fala e todo mundo sabe que é extremamente rural, quase 50% da nossa população reside na área rural. Quem vem para consultar, quem tem um paciente hospitalizado, necessita e faz uso da Casa de Passagem. E não é hoje, sempre fez.
Então, é um serviço que está estruturado, que trabalha, tem uma diretoria voluntária, que tem esses trabalhadores que são contratados, que saem um pouco mais caro até por ter adicional noturno, conforme exige a lei, né? Mas que estão lá trabalhando. Então, não vejo que é o momento de nós realmente cortarmos questões relacionadas ao financiamento, relacionado à saúde e à assistência social. Até porque o município tem recebido recursos, inclusive liberados até por essa Câmara de Vereadores, para que seja investido nessas áreas aí de combate ao Covid e de apoio à população em geral. Então, peço o apoio dos senhores para que também defendam, principalmente a base do prefeito, junto ao prefeito, a importância da manutenção desse convênio. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue, secretário. Requerimento 032 de 2020. Requer ser oficiado ao prefeito municipal solicitando a entrega urgente de veículo destinado à APAE de São Mateus do Sul, através de convênio com o governo federal, Ministério da Cidadania, ou que sejam repassadas informações e documentos à Câmara Municipal referente ao motivo do não repasse. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. O requerimento de número 32 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar, a presidência aprova. Prossegue, secretário. Presidente, posso ter... Desculpe, não vi. Com a palavra, vereadora. Acho que dá para falar de máscara, presidente, para não ficar... Eu estou tentando, né, falar, já vamos tentar. Me mandaram aí no que está, o som está saindo bem. Está saindo bem. Então, até o Jackson me deu uma justificativa na sessão passada, que era a questão referente à documentação. Mas eu conversei com a assessora do deputado Toninho, a Josiane, e ela informou que nenhum dos outros municípios tiveram esse problema. Então, para identificar qual é esse problema, até que o gabinete do deputado está à disposição para resolver o quanto antes, porque tem muitas pessoas cobrando, porque houve a entrega para o prefeito no dia 7/2, às 10 horas, até acho que você esteve presente, né, Jackson, junto nessa entrega oficial, que foi em São José dos Pinhais, e até agora não foi entregue o carro, né? Então, eu quero que seja informado e justificado o motivo do não entregue e que o gabinete do deputado Toninho está à disposição para tentar resolver esse problema com a maior brevidade possível. Não, o senhor não pode. Desculpa, depois na explicação pessoal, vereador. Passo a palavra ao secretário. Requerimento 033 de 2020. Requer ser oficiado ao ilustre deputado estadual Emerson Bacil, PSL, solicitando apoio para a aquisição de uma viatura 0 km, através da Secretaria de Segurança Pública, a ser entregue à Patrulha Escolar Comunitária de São Mateus do Sul. Justificativa. O Batalhão de Polícia Escolar e Comunitária desenvolve 2 programas, Patrulha Escolar Comunitária e Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Vereadora Fernanda, vereadora Marta, vereador Júlio e vereador Omar. Bem, eu aprovei um requerimento aí, tirei uma oportunidade, talvez, do vereador Jacques até de participar da discussão. O requerimento número 33 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Picheta, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Então, estamos requerendo mais esse veículo, porque, como a vereadora Marta até comentou antes aqui, provavelmente até agosto retorna às aulas, às atividades. E como o município foi contemplado com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD,
que é um importante programa, né, já desenvolvido no nosso município, agora está devidamente habilitado. Até tem a Carol, a soldada Carol, que fez o curso, já está habilitada e provavelmente vai estar aí a partir de agosto desenvolvendo. É de extrema importância ter mais esse veículo. Como foi informado que teria disponibilidade através da Secretaria de Estado de Segurança Pública de liberar, né, essa viatura, então a gente está solicitando, sabe que o prazo é demorado, sabe que não é assim, então já estamos solicitando para que o município possa ser contemplado. E além do PROERD, né, tem o módulo de educação preventiva sobre segurança e a patrulha escolar comunitária, ela atende 3 municípios, São Mateus do Sul, Antônio Linto e Paulo Frontin. Então, solicitamos esse apoio porque ao deputado Emerson Bacil, como deputado do município e da região, para que esteja pleiteando para o nosso município esse veículo aí junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ninguém mais querendo discutir? Eu coloco o requerimento em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue. Indicação 023 de 2020. Seja oficiado ao prefeito municipal solicitando com urgência que determine o conserto do mata-burro existente na estrada na localidade do Pontilhão, com o início do mercado 2001, a 600 metros da estrada geral, ao lado da casa do senhor Laertes Pacheco. Justificativa. Referido mata-burro se localiza em estrada que dá acesso dos moradores do Pontilhão até o centro urbano do município, sendo que o mesmo está em péssimas condições de uso, oferecendo riscos aos moradores daquela localidade que necessitam utilizar a estrada, havendo necessidade urgente de conserto do mesmo, com colocação de novos vigotes, uma vez que as travessas do referido mata-burro ainda estão em condições de utilização. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. Então, a indicação do número 23 de 2020, como proponentes a vereadora Fernanda, vereador Júlio e Omar, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue, secretário. Indicação 024 de 2020. Seja oficiado ao prefeito municipal solicitando com urgência que determine o conserto e ou readequação da cabeceira da ponte situado à rua Antônio Bisinelli, próximo ao Jardim das Tamareiras. Justificativa. Conforme fotos em anexo e várias reclamações recebidas da comunidade, referida cabeceira foi danificada por uma empresa terceirizada da Prefeitura em 2018, e desde então o local vem oferecendo riscos aos pedestres e veículos que transitam no local, havendo assoreamento de água e deslizamento de terra, fazendo-se necessária uma intervenção imediata da Prefeitura para evitar prejuízos aos usuários da rua. Vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar. Indicação 24/2020, como proponente vereadora Fernanda, vereador Júlio e vereador Omar, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Então temos... Presidente, eu teria um requerimento verbal. Tem tempo ainda para fazer? Tem. Tem? Requerimento verbal tem. Tá. Então. Procura, desculpa, vereadora, se for bem complexo, meio longo, eu sugeria que... Não é bem tranquilo. Colocasse na outra sessão. Se é mais simples, então... Bem tranquilo. São anota dois requerimentos que acabaram vindo agora Com a no final palavra. da tarde. Um até em função da live do prefeito, onde ele fez uma declaração com relação à reforma do estádio, né, do Atlético, dizendo que a empresa havia aberto falência e por isso abandonou a obra. Eu entendo que isso não procede, porque até a empresa continua prestando serviço para a prefeitura, inclusive na reforma do parque de exposição.
E até onde eu tenho conhecimento, a obra foi, quem solicitou o cancelamento da obra, a empresa foi a prefeitura. Então, solicitando explicações sobre o cancelamento da obra do estádio junto a essa empresa, a qual o prefeito declarou que tem falência, mas isso não procede porque a empresa continua prestando serviço para o município, a mesma empresa, na reforma do Parque de Exposição. Então, acho que existe alguma informação contraditória. Então, para explicações do prefeito municipal com relação ao que houve, encaminhando em anexo os documentos de encerramento, cancelamento, enfim, dessa obra de reforma do Estádio do Atlético. Explicação pessoal, então, seria solicitar que se o prefeito concordasse de vir na Câmara, seria isso? Não precisa vir na Câmara, que ele encaminha os documentos. Então, retira o termo explicação pessoal. Então, não falei não, pessoal. então eu que confundi, desculpa. Falei explicações. Ah, tá, eu entendi pessoal. Não, é explicações sobre... Explicações, tá, né, não, como tá resposta entendido. ao requerimento. Tá entendido. Mas se ele quiser vir, sempre é bem-vindo, né? E o outro requerimento... O senhor vai colocar esse em votação? Vamos colocar esse primeiro em... Então, de acordo com o nosso regimento interno, solicitado pela vereadora Fernanda, requerimento verbal, eu coloco em discussão. Vereador Jackson. Referente ao requerimento da vereadora, eu voto favorável, não tem problema nenhum responder. Com certeza o prefeito vai ter o maior prazer de passar as informações, porque a empresa procurou o prefeito realmente, né? Eu tenho conhecimento disso, inclusive conversei sobre esse assunto com o prefeito. A empresa não tinha condições de tocar a obra, ela procurou e veio aos trâmites legais da prefeitura proceder de que forma que ela teria que informar que ela não poderia dar continuidade, até porque é a última fase agora da obra lá do campo do Atlético, e é uma fase que é um investimento um pouco alto e a empresa não tem condições, e infelizmente a empresa foi se justificar lá dentro das normas jurídicas. Então eu acho que não tem problema nenhum, inclusive já foi dada entrada em processo licitatório para licitar e dar término dessa obra. Inclusive toda a outra parte do estádio municipal já está em fase final, que é a obra que está sendo feita com recursos próprios e com a mão de obra contratada da prefeitura, né? Inclusive o próprio gramado do campo já foi todo plantado, já está lá sendo regado, né? Então o estádio está em fase final. Mais uma obra aí que no passado, na gestão passada, deixaram paralisada, e o prefeito está finalizando e vai entregar aí até o final da gestão. Vereadora. Então, só que o termo que o prefeito usou, que a empresa está com falência. Se estivesse com falência, não estaria realizando outra obra para o município. Então, eu estou procurando, né, saber e solicitando a documentação legal que deu-se como encerramento desse contrato. Se por solicitação da empresa ou por solicitação da prefeitura. Este refere-se ao requerimento. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Segundo requerimento. Segundo requerimento, requerendo 2 lombadas na estrada do Turvo, em frente do Chiquinho, naquela direção, porque foi onde teve um acidente, um capotamento, né, e acabou tendo uma vítima fatal. Então, eu sei que geralmente a Secretaria de Obras não faz as lombadas, né? Mas como é uma demanda, eu acho que teve uma situação trágica, então peço que até se o senhor presidente pudesse conversar aí, estar dialogando com o secretário de Obras da necessidade e da importância, né? Até para evitar que outros acidentes possam ocorrer. Muito importante evitar acidentes, né? Então eu coloco em discussão o requerimento da vereadora. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Convido a vereadora Marta para fazer uso da tribuna.
Com a palavra, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, a quem está nos assistindo aí pelo Facebook, pela rede social. Eu tenho que ser muito precisa hoje com a minha fala, porque o ideal é que a gente venha com um assunto somente para a tribuna. Porém, não tem um assunto menos importante do que o outro hoje. E são 5 assuntos. Então, vou tentar tentar focar nesses assuntos. O primeiro é com relação a esses requerimentos, na verdade, e essas indicações que a gente faz. Sabe, vereadores, algumas pessoas me falaram assim, que bom que foi aprovado. Então, uma coisa que a gente precisa esclarecer à nossa população é que o requerimento foi aprovado aqui, a indicação foi aprovada aqui, mas isso não significa que nós temos o poder de executar, gente. São poderes diferentes. Aqui é legislativo. O que nós fizemos aqui, nós fizemos as reivindicações. Porém, nós não temos o poder de execução. Por isso que, quando a gente faz as visitas nas famílias, as pessoas trazem as demandas. Mas aí as pessoas ficam assim, ai, que bom que aprovaram na Câmara de Vereadores. Sim, aprova-se o requerimento. É um passo para ir para o Executivo. E aí sim, lá o prefeito vai ver a possibilidade de atender ou de não atender. Só para esclarecer. Agora sim vou aos assuntos. Quanto à questão dos laboratórios, nós estamos vivendo um período de pandemia muito grave. Algumas pessoas até estão brincando, às vezes dizendo que é uma gripinha, mas não é. Parabéns a todos, estamos aqui, né, todos utilizando máscara. Eu retirei aqui porque o presidente autorizou e pela distância que eu estou aqui dos demais. Então, eu estou aqui a praticamente 4 metros aí de distância das demais pessoas. Então, essa questão da pandemia é uma questão muito grave. E nós temos os laboratórios em São Mateus, que eles têm um contrato com a prefeitura quanto à questão de repasse. E eu não estou aqui defendendo nenhum laboratório e nem outro laboratório. Por isso estou dizendo que é em torno de 4 ou 5 laboratórios, alguma coisa assim. E o que me preocupa, e eu creio que vai ser uma preocupação de todos, ou se não, já é uma preocupação de todos os vereadores, é que esses laboratórios, eles possuem o quê? Eles possuem os seus colaboradores, eles possuem os seus empregados. E eles também têm lá suas demandas, têm os seus compromissos em pagamento de produtos, enfim, que eles precisam lá para os seus laboratórios. Então, eu estava pensando e pedi o apoio de vocês. Não precisa ser um projeto da Marta. Eu creio que isso é um assunto do interesse de todos os vereadores, né? Porque é uma questão de repasse e esses laboratórios têm os seus empregados. E hoje, se nós vamos verificar, praticamente todas as pessoas estão apertadas em questão financeira. Então, eu estive conversando com o Dr. Tom, o advogado da Câmara, pedindo orientações, né? Desde o dia 10 de abril, nós estamos tentando achar um caminho para isso, e creio que nós temos uma abertura bem importante, numa lei federal, inclusive, do dia 22 de abril, agora, de 2020. Né? Essa lei federal,
ela suspende por 120 dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, eu creio que existe uma brecha na lei e também tem uma orientação estadual, né? Então, existe uma preocupação federal, uma preocupação estadual e não deixa de ser uma preocupação nossa, né? Aqui em São Mateus. Então, eu gostaria de ver bem certinho com o jurídico, ele já está vendo, porque não adiantava hoje, já de cara, eu apresentar um projeto, sem explicar o que é esse projeto, e, de repente, todos os vereadores assinam, né? Se for do interesse de todos os vereadores. Porque, claro, é uma empresa, mas se a gente for verificar, nós temos algumas pessoas que estão recebendo o recurso da prefeitura. Só porque daí é um contrato, vamos dizer assim, a prefeitura tem um contrato, por exemplo, vou citar o hospital. É repassado esse dinheiro ao hospital e os funcionários recebem, só que recebem pelo hospital. Os laboratórios, a diferença é que é direto o contrato com os laboratórios. E aí foi cortado esse repasse. Então, é algo assim preocupante, porque não é só a questão do laboratório em si, mas é uma empresa que gera, né, gera emprego para as pessoas. Então, fica aí, então, essa discussão, e se nós pudéssemos realizar isso como urgência, para a gente tentar resolver essa questão dos laboratórios. Como já falei, não estou defendendo nem um laboratório nem outro. É uma questão de ponderar e uma questão de se preocupar também com os trabalhadores desses laboratórios. É uma questão de emprego nesse momento. E por falar em emprego, eu me preocupa muito também, e já foi uma discussão da sessão passada, é a questão das jornadas dos professores, porque agradeço à secretária de Educação que me retornou. Eu conheço a Márcia faz muito tempo e não tenho nada contra nem Márcia, nem prefeito, ou seja, acho que cada um que entra, ele procura fazer o melhor. Mas nós temos que ponderar algumas coisas. A gente tem que ser mais justo. Horas, o jurídico entendeu que se não tem aula, então corta a jornada. Gente, os professores estão trabalhando muito mais, porque eles não têm mais horário. Os estudantes estão mandando o WhatsApp de manhã, de tarde e de noite. Eu respondo ao aluno meia-noite às vezes. Então, até nós tivemos uma reunião online ontem com o chefe do núcleo, e eu quero agradecer ao Carlos Pouzin e o juiz de União da Vitória, Dr. Carlos Mattioli também, que fez uma fala muito boa, nesse sentido, que nós estamos trabalhando demais, mas não tem aluno na escola. Gente, mas eles estão no WhatsApp o tempo todo. Veio essa educação EAD, que eu já falei na sessão passada, e os professores estão dando o sangue para tentar atender os alunos. Então, como que um professor que tem a aula extraordinária, ele não precisa receber, mas ele está dando orientação para os seus alunos? Então, por que cortar a aula extraordinária? Isso o Ratinho tenho que dar os parabéns, porque não cortou as aulas extraordinárias. Questão dos PSS. Muitos PSS me passando mensagem, procurando, creio que não só a mim, porque muitos de vocês também têm pessoas conhecidas que estão no PSS como professores.
Os PSS procurando porque não querem perder os seus empregos. E os professores que passaram no concurso, nos procurando para que a gente dê força para que chamem no concurso. Mas é uma questão de emprego. Eu sei muito bem disso, porque eu fui CLT, eu fui PSS. E o que acontece? É uma questão de emprego, é uma questão de sobrevivência. O que de repente poderia ser feito? Eu, quando passei no concurso, eu também era PSS. E eu estava ali, naquela corda bamba. Me chamam no concurso, eu deixo de ser PSS. O que poderia ser feito aqui? Chama o pessoal do concurso e permanece o PSS. Porque não são todos do PSS que não passaram no concurso. Então, acho que são coisas assim que nós temos que ponderar. Nós precisamos ponderar isso. Veja o desespero dos nossos professores PSS. Dia 30, senhores, dia 30, o contrato deles vai ser exaurido. Acaba-se o contrato do PSS. Nós acabamos com o emprego de umas 30 pessoas. E não pensem que saiu o PSS, já entra o concursado. A gente sabe que não é assim. O concursado, ele vai ter um tempo para isso. E eu sei, porque eu sou diretora de escola. As aulas vão voltar, gente. Se voltar, em agosto. Não é por minha vontade, mas primeiro de tudo, é prevenir a saúde. Nós temos que colocar a saúde em primeiro lugar. Marta, mas você é uma educadora e coloca a saúde em primeiro lugar? Sim, porque se nós não tivermos saúde, eu não consigo ir para a escola, eu não consigo vir aqui na Câmara, eu não consigo ir trabalhar. Então, senhores, nós precisamos nos unir nessa questão dos professores PSS, tanto os PSS quanto os professores no concurso. E aqui uma coisa me chama a atenção. Eu não estou falando mal de ninguém, mas eu quero elogiar a PP Sindicato do Paraná. A PP Sindicato, ela luta tanto pelo funcionário contratado, como com o funcionário que já é do quadro próprio do magistério. E eu fiquei pasma quando o nosso sindicato, até agora, eu não vi manifestação a favor dos nossos PSS. E isso é uma questão de emprego? É uma questão de ganha-pão? Se é um sindicato, esse sindicato tem que defender a todos. E não dizer assim, não, é porque daí seria interessante que eles sejam chamados no concurso. Sejam chamados no concurso, porque daí eles vão, de repente, estar filiados ao sindicato. Eu vejo que um sindicato tem que defender a todos. Desculpem se eu estou aqui desconfiando, mas é que eu não vi até agora uma defesa com os nossos professores. Então, estou aqui fazendo essa defesa com relação a isso. E o presidente está me avisando que encerrou meu tempo. Já deu 20 minutos? É só 15. Então, com relação ao outro assunto, eu vou fazer na explicação pessoal. Tá, gente? Então, é algo muito sério essa questão das jornadas do PSS e dos professores que estão aguardando o concurso. Todos eles estão preocupados e todos eles com a razão, e nós estamos aqui para quê? Se não para defender o povo. Obrigada. Ninguém mais inscrito para o uso da tribuna. Eu passarei as explicações pessoais com o mesmo critério adotado. Explicações pessoais? Ninguém? A vereadora Marta? Com a palavra, vereadora.
Com ou sem máscara agora, presidente? Embaça o óculos. Mas eu creio que é possível, porque quando eu falo, vocês já perceberam que eu não leio, eu não consigo preparar um discurso, porque quando eu falo alguma coisa é do coração mesmo. É um assunto bem grave e que precisa ser discutido, e nós, vereadores, eu peço o apoio de vocês para que a gente regulamente, aqui em São Mateus, a questão do transporte coletivo. Eu tenho recebido muitas reclamações, e tenho certeza que os senhores também, com relação ao transporte coletivo no interior do nosso município. Eu fiquei muito triste e muito assustada quando ontem, inclusive, eu recebi uma reclamação dessa, que tem pessoas se aproveitando de situação e cobrando horrores para trazer uma pessoa do interior até a cidade. E nós precisamos de transporte coletivo. Eu estou fazendo 45 anos hoje. E eu lembro que desde criança, a minha mãe precisou do transporte coletivo, porque ela saía de Fluviópolis com a sacola de queijo e ela vinha vender os queijinhos dela na cidade. Eu já falei isso algumas vezes. E algumas pessoas até dizem assim, nossa, mas agora o pessoal tem carro. Gente, nós podemos ter vivido muitos anos, desde os meus 6 anos até agora, e nada mudou nessa questão do transporte coletivo. Eu digo que piorou, e piorou muito. E eu fui visitar as famílias, pessoas que moram 28 quilômetros estrada de chão, e dependem de um transporte. Então é algo muito sério. Eu pedi para o Tom também, para o nosso advogado, verificar que tipo de projeto nós podemos apresentar, porque nós temos um problema aqui, que o projeto nós apresentamos inconstitucional. Não é possível. Esse transporte coletivo precisa ser regulamentado. No meu ponto de vista, nós não temos que ter ônibus enormes circulando em todo esse interior, batendo pneu e batendo lata. Nós podemos regulamentar isso para que a gente tenha carros pequenos, nós podemos ter carros pequenos nesse interior afora, desde que isso seja regulamentado. Pode-se ter vans, e essas vans transportar pessoas, porque é muito mais rápido uma van sair lá do Rio Claro, ou sair lá do Pontilhão, ou sair lá do Caetá, da Estiva, seja o lado que for nesse município. Lajeado, Cambará, enfim, os 4 cantos, como a gente diz, desse município. Não precisa ter ônibus grandes batendo lata, mas isso depende de uma regulamentação. Quantos anos vão se passar e as nossas pessoas aí do interior ter que depender de atravessadores, cobrando horrores para trazer pessoas para a cidade. Pessoas para receber, aposentados. Ah, mas tem os netos. Muitas vezes os próprios netos são aqueles que se aproveitam dos avós. E isso é preocupante. Então é algo assim que nós precisamos com urgência regulamentar isso. Eu creio que nós podemos até gerar emprego, porque se tiver uma van lá de um lado do município, outra do outro, eu creio que uns 8 empregos pelo menos nós estaremos gerando. Ai, Marta, mas só 8 empregos?
mas são 8 pessoas a menos na fila do desemprego. E nós estaremos regularizando essa questão e dando oportunidade para que as pessoas do interior venham para a cidade. Eu conheço pessoas que vêm para a cidade, inclusive trabalhar de empregada doméstica. Não é que as pessoas morem no interior e todas elas tenham condições, porque nem todas elas têm uma propriedade grande. Então eu tenho muito conhecido que vem para São Mateus, porque não é muito longe, são 22 quilômetros em linha reta, e que vêm trabalhar em São Mateus. E estão desempregados no momento, porque não tem o transporte coletivo. Isso é algo urgente. Obrigado. Vereador Jackson. Obrigado, presidente. Então, primeiramente, falando a respeito aí do requerimento aí que a vereadora já solicitou hoje, inclusive já tinha questionado na sessão passada, já tinha respondido, mas novamente aí eu vou responder à vereadora. Então, esses veículos aí a gente teve recebendo lá para a PAI, lá em São José dos Pinhais. O estado do Paraná, em total dos seus municípios, todos receberam esses veículos, foi um investimento do governo federal. Só que o veículo ele veio com o documento assinado e digitalizado em nome do município. E para fazer essa transferência, o Detran não aceita, tem que ser reconhecido em cartório e tudo mais. Então esse é um problema que teve que ser encaminhado aí novamente, essa documentação lá para Brasília, para o setor responsável, para a pessoa responsável que assina, fazer esse procedimento, encaminhar novamente até o município para que seja feita a transferência, aí sim a entrega do veículo para a instituição APAI. Hoje, infelizmente, pelas condições que encontramos por causa do Covid-19, o Detran não está trabalhando, então não é possível no momento finalizar esse processo. Esse documento foi encaminhado até Brasília, o prefeito fez esse procedimento, demorou alguns dias para retornar de lá e quando retornou já estava o Detran, né, com esse problema aí e infelizmente está atrasando sim. Inclusive hoje a instituição APAI também, né, está com algumas atividades até paralisada por causa do Covid-19, né, e esse veículo não está sendo utilizado para nenhuma secretaria, para nada. Ele está ali guardado no pátio da prefeitura, então ele está parado, então são procedimentos legais. Eu acho que não é nada demais, né? São, infelizmente, alguns contratempos que não foi nós que criamos, infelizmente, da maneira que chegou aqui para o município, né? A respeito do convênio que a vereadora fez um requerimento agora há pouco, né? Eu já entrei em contato com o prefeito para saber, porque eu já tinha falado algumas coisas hoje à tarde com ele. Não vai ser cortado o convênio com a Casa de Passagem, então já estava sendo discutido isso aí, sim, mas ninguém falou em cortar. Então a gente tem que procurar outros meios e outros caminhos para poder trabalhar de agora em diante. E todos os tipos de convênios, contratos, esse não vai ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então tem várias coisas novas que estão acontecendo e tem que ser discutida. E esse convênio não é diferente como outros, né? E hoje foi sentado com a vice-presidente, né, junto com a secretária de Assistência Social, que é a Maria de Lourdes, a UD, e foi decidido lá. Então, em nenhum momento foi decretado esse corte, então não foi cortado esse convênio. E a respeito da COSAMAR, né, eu quero até parabenizar aqui a Secretaria de Assistência Social, todos os seus funcionários, inclusive a secretária, a UD, que vinha aí esses dias aí também correndo para atender o pessoal lá, né, dando estrutura, equipamentos, IPIs para esse pessoal trabalhar, dando também EPIs de segurança por causa da questão do Covid e dando suporte para aqueles que não estão beneficiados pela Bolsa Família, para poder estar se cadastrando no programa do governo federal, né, dessa ajuda, desse voucher, e também dando atenção aí, atendimento, entregas de cestas básicas, né, isso está tudo oficializado, inclusive hoje já está lá na mão do prefeito, que a secretária encaminhou, justificando e colocando todos que foram atendidos, a quantidade de cestas que foram atendidos, todos que se enquadram dentro do programa, está sendo buscado ser feito esse atendimento. Então esse é só para esclarecimento, né? E outra coisa também,
que eu não podia deixar também de citar aqui, que o nosso deputado do município, Emerson Bacil, em vez de estar trabalhando no seu horário de expediente na Assembleia Legislativa, está fazendo turismo em São Mateus, fazendo videozinho, sem informação nenhuma, né, tentando criar situações que não existem. Primeiro vá até a prefeitura e busque informações, né? Primeiro que está fazendo uma função de repórter, né? É lamentável. Está saindo caro os R$32 mil por mês para o Estado, para ficar aí dando uma de repórter aí na rua. Primeiro porque essa piscina do Seju, ela estava com um problema e foi levantada aqui até por essa Casa de Leis, até pela nobre colega vereadora, que estava em péssimas condições, com risco, e a partir do momento que o prefeito tomou conhecimento, procurou os meios legais para licitar e contratar uma empresa para que fizesse as obras e o conserto dessa piscina. E foi o que o município fez. Contratou uma empresa, procurou sanar o problema, que estava com problema nas bombas dessa piscina, inclusive com infiltrações, e a empresa realizou essa obra. Como agora chegou na fase final, ela tem que ser testada. Como que a prefeitura vai fazer um pagamento para uma empresa de uma obra sem saber se ela realmente está funcionando? Ver se ela não está dando infiltração, se as bombas estão funcionando. Então, por isso que foi depositado essa água aí. Inclusive, essa água é para permanecer na piscina, ela vai continuar sendo tratada, né? Infelizmente, existem termos legais e o município tem que acabar seguindo. Então, não ninguém aqui está brincando com as coisas. Eu acho que é bom procurar ter informações antes de começar a fazer esses vídeos de forma politiqueira, né, visando que estamos aí próximos de pleitos eleitorais. Eu acho que tem que deixar bem claro, e eu queria deixar aqui essa informação, porque não é justo, às vezes, as informações saírem por falta de conhecimento, por procurar a secretaria responsável pelo setor e verificar o que realmente aconteceu. Então, eu acho que era isso, eu queria aqui esclarecer e deixar essas informações, né? A gente sempre tenta ser o mais transparente possível e até parabenizar o prefeito, que vem fazendo aí uma grande gestão, um canteiro de obras na cidade, e com certeza esse tipo de gestão pública incomoda aqueles que, infelizmente, às vezes não tiveram capacidade de fazer o seu dever de casa, tiveram aí no município aí no passado, e agora o que sobrou é ficar procurando alguma coisa ou outra aí para criar esse tipo de polêmica em Facebook. Lamentável, fica aqui o meu relato, né? E não podia deixar você, cidadão que está aí em casa, informado dessas situações, né? Então, muito obrigado, desejo uma ótima semana a todos, agradeço a todos os nobres colegas que aqui estão trabalhando pelo bem do município, procurando sempre fazer o melhor possível para cada um dos nossos cidadãos. Boa noite a todos, o meu muito obrigado. Vereadora Fernanda. Então, é que tira a máscara, não tira. Tentar falar com a máscara. Jackson, eu sei que você tenta estar respondendo e que você acaba que você tem informações privilegiadas que nós não temos, né, com relação ao prefeito, mas eu não vou deixar de estar requerendo e de estar perguntando, porque isso é um direito meu enquanto vereadora, e eu preciso de uma resposta oficial para mim devolver até para as pessoas que questionam sobre essas informações. Né? Então, acho que o prefeito poderia ter comunicado que tinha essa situação em Brasília, que tinha essa situação do documento, poderia ter comunicado ao gabinete do deputado Toninho, que jamais se eximiria em atendê-lo e proceder, tentar até agilizar para que fosse resolvida essa situação. Mas como ele não conversa com os deputados que não são do interesse dele, sempre dificulta essa comunicação. Com relação ao que os carros vieram para o Estado, vieram sim, mas dependia de nós solicitar para a nossa instituição. E foi solicitado isso ao deputado Toninho. Com relação à questão do transporte, até que a vereadora Marta colocou, tem até que foi um requerimento meu sobre a questão do transporte adaptado, gente, que é mínimo o transporte adaptado. Aí disseram que
contratando uma empresa para fazer um levantamento e não veio o levantamento e não foi resolvida a situação. Então, tem a redução do transporte coletivo nas áreas rurais, realmente. Principalmente os idosos têm que escolher o dia do transporte para poder vir. Isso, no pontilhão e na fartura, esse problema emboque, até porque tem algumas situações de risco social e tem muita dificuldade dessas pessoas conseguirem vir até a cidade. E não tem recurso para pagar um táxi, seja qual outro transporte que for. Né? Também teve uma situação de um cadeirante que precisava consulta médica e o transporte da saúde se negou a buscar. Então, você veja, nós já estamos com transporte reduzido. Não temos transporte adaptado. Era um ônibus no município. Acredito que não teve mudança porque não veio retorno para essa Casa de Leis. Então, eu acho que assim, em tempo de pandemia, em tempo de Covid, gente, é sério, não é brincadeira. Tem que priorizar o atendimento, principalmente as pessoas com deficiência. Inclusive, elas têm um estatuto que garante esse direito e que é a responsabilidade do Estado sobre isso, principalmente com relação à questão de saúde. Então, não podemos deixar que isso, né, passe desapercebido. Então, tanto a questão, acho que tem que requerer novamente, ver se foi feito esse levantamento e quais as providências que o município tomou com relação ao transporte público e principalmente da garantia do transporte adaptado para as pessoas com deficiência. Com relação ao PSS, prevê, né, como até o vereador já falou, a questão dos 12 meses sendo prorrogável por igual período. Então, o contrato está dentro desse período de prorrogação, né, por igual período, e vejo que também entendo, né, Tom, que pode ser cancelada a qualquer momento, a prorrogação não precisa, não, se prorrogar 12 meses, tem que garantir os 12 meses? Justificar, né, porque como até a gente estava conversando antes, que as professoras estão fazendo o seu serviço, estão dando aulas, porque está tendo as aulas online. Então, essas professoras do PSS, elas não estão lá sem cumprir o seu contrato de serviço, né? E até vou buscar a vereadora Marta com relação a Rafael, porque no não atendimento desses profissionais, porque são trabalhadores, com certeza, da rede pública também. Então, tem o meu apoio, acho que a gente tem que conversar com o jurídico da Câmara sobre essa viabilidade e até de uma proposição dessa Casa de Leis pela manutenção do PSS. Claro que todo mundo prioriza a contratação do concurso público, mas não vai ser chamado de forma imediata, não vai ter possibilidade desses professores estarem assumindo nesse momento. Então, a possibilidade é a manutenção do PSS para que cumpram, como vem cumprindo muito bem, né, todos os professores se adaptando, então tem sido difícil para todo mundo, para tentar cumprir aí as normativas, enfim, que a Secretaria Municipal de Educação tem previsto e tem passado para os seus professores. Com relação à questão dos laboratórios, então, da contratualização, foi expedido uma normativa... Esgotou seu tempo, mais um minuto para concluir. Se puder, só 2, por favor. É uma normativa do presidente, a qual fala sobre a questão da manutenção do repasse SUS. Essa normativa, até acredito que a Marta deve ter encaminhado também ao jurídico, né, ao Tom, que fala que é uma lei, na verdade não é uma normativa, 13992, que fala que garantindo aos prestadores de serviços, hospitais, clínicas e laboratórios, o recebimento integral dos valores contratados com o SUS durante 4 meses, março, abril, maio, junho, em função do Covid-19. Claro que tem que ser avaliada a legalidade e a forma de aplicação, mas houve uma queda expressiva de 70% dos atendimentos SUS. E isso me assusta, porque as pessoas continuam adoecidas e por que esses exames não estão sendo gerados? Até eu conversei com os laboratórios, eles estão tomando todas as medidas, né, relacionadas ao Covid, de prevenção e de cuidado com a saúde, estão trabalhando com distanciamento, com agendamento, e não fico mais de 2 pacientes para ser atendidos. Então, o que me preocupa é essa queda de 70% dos encaminhamentos de exames. Então, a nossa população não está mais doente, gente. Onde estão sendo atendidas essas pessoas? Por que não estão sendo realizados e encaminhados esses exames, né? E só mais uma questão,
Vereadora, me desculpe, me perdoe, a senhora já extrapolou em 3 minutos já o tempo. Podia dar mais 2 para todos nós, presidente. Mais um. Mais um. Então tá. Devia ter ido na tribuna, né? Me desculpe. Podia ir para a tribuna, verdade. Né? Então, assim, também com relação a uma demanda levantada pelo prefeito municipal, hoje na sua live, e assim, eu sei que é momento político, isso vai acontecer, né? E sempre volta ao passado, parece que nós não conseguimos olhar para o futuro. E o prefeito falou na sua live, até foi me cobrado aí essa resposta, que ele entregou o pátio de obras com 16 caminhões e recebeu com 4. E até me perguntaram, mas qual dos 16 estavam devidamente funcionando? Porque a maioria estava na oficina quando ele entregou. E daí ele falou que o Ledor entregou com 4. E eu digo, mas meu Deus do céu, então, que jeito? E eu fui, perguntei e tenho as informações aqui. Então, no encerramento do mandato, foram entregues 3 Volks traçados, 2 Cargos traçados, uma Iveco, um Mercedes traçado do PAC, uma Volks 13680, um Cargo 1620, um Mercedes cavalo mecânico, uma carreta caçamba, 2 patrola, uma patrola CAT, 3 retro, uma pá carregadeira, mais uma pá carregadeira 9.30 e 2 pás carregadeira, um rolo compactador grande. Esses foram que foram deixados. Então, não procede que foram só 4 caminhões, porque isso tem como provar, né? Então, acho que é importante medir as informações e ter essas informações de forma concreta, para que a gente não fique falando coisas que são inverdades, né? Eu acho que tudo bem a questão política. Passo a palavra para o vereador Júlio. Então, tá bom. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, vereador Nereu. Obrigado, senhor presidente. 10 minutos. É que se nós começar cada um ultrapassado, nós vamos até 10h30 da noite, 11 horas. Mas, enfim, eu falo dos assuntos que são importantes, né? Com relação a tudo que foi questionado, a gente vê realmente que há um impacto, né, com relação a essa pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, né? Muitas pessoas perderam seu emprego, reduziram seu salário, reduziram, enfim, a sua atividade, né? Mas a prioridade é a saúde. Aquilo que você falou, lógico, temos que se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? Porque se ficar sem salário, você precisa ter uma alimentação, você precisa, isso tudo é saúde, né? O investimento na saúde não é só no remédio ou no médico, no laboratório ali, mas ensina na própria situação, na própria condição de vida da pessoa, né? A pessoa precisa morar bem, precisa se alimentar bem, isso já é uma saúde, né? E para isso precisa ter renda, né? Mas eu vejo assim que em todos os âmbitos, né? Existe desperdícios, né? Existe assim uma coisa, eu vejo assim, dinheiros mal aplicados, como foi comentado nas sessões anteriores. Existem muitos setores aí que não são aproveitáveis os recursos que tem, desde saúde, né, educação, obras, enfim. Isso precisa um pouco mais de fiscalização, de compreensão das pessoas, né? Para que esse dinheiro seja bem aproveitado, principalmente numa situação dessa, né? Que os recursos acabam se diminuindo por falta de arrecadação e os municípios começam a ter problemas, né? Mas eu acho o foco principal é a saúde. Eu acho que nós temos que evitar ao máximo que aconteça o pior, né? Devidamente, porque daí não adianta querer estudar ou trabalhar se você está em situação difícil. Infelizmente, isso foi nos pego de surpresa e nós estamos com esses problemas aí para ser enfrentado. Então, eu acho que os esforços agora devem ser nesse sentido, né? A questão política é um ano político, mas ela deve ser um pouco deixada de lado e os esforços têm que ser nisso, porque nós temos que cuidar da população, cuidar dos nossos, vamos dizer assim, nossos conterrâneos aí que precisam. Tem pessoas sofrendo muito, desamparadas, né? Você vê pessoas morando mal, né? Sabe muito bem disso, se alimentando mal, e isso
é uma porta aberta para não só esse tipo de doença que está aí, essa pandemia, mas para vários tipos de doença. Então, eu acho que os esforços devem se concentrar nisso aí. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Pichetti. A Marta já falou. Mas é 1 minuto. 1 minuto, então, vereador. Obrigada, senhor presidente. Eu prometo ser bem mais rápida do que 1 minuto. Eu acho assim que a troca de ferpas aqui vai ser grande. Ser pedra, às vezes, é mais fácil do que ser vidraça. Mas eu quero fazer um agradecimento para o Ernesto Roncone, que essa semana nós fomos juntar lixo no Rio Canoas. E juntamos no dia do feriado. E até teve alguém que falou assim, gostei do uso da máscara. Eu quase respondi, o Rio não tem Covid para me passar e nem eu para passar para o Rio. Nós estávamos numa distância boa e às vezes só falar é complicado. Nós temos que ter atitude também. E eu quero agradecer muito ao Ernesto Roncone por aceitar o desafio e nós fomos juntos. E outro dia, se mais alguém quiser ir junto, é uma atividade bem prazerosa. Juntamos mais de 50 quilos de lixo em menos de 100 metros de rio. Então, a população precisa se sensibilizar de que a culpa não é do prefeito, não é da vereadora, e sim de cada um de nós que, de repente, não faz a sua parte, não faz corretamente. Então, obrigado, Ernesto, e tenho certeza que vamos fazer outras loucuras boas como a que nós fizemos no dia do feriado. Obrigada. Vereador Pichetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que são matoenses que acompanham a sessão online. Eu ouvi e recebi muita mensagem em relação à live do prefeito municipal. Eu não escutei, talvez vá escutar ainda, mas talvez eu não esteja entendendo tudo que está acontecendo. Daí escutei alguns comentários do vereador, o vereador Machado, em relação a uma live que o deputado estadual Emerson Silva fez. E eu acho, me perdoe, tanto o prefeito como o deputado Emerson ou qualquer outra pessoa que estejam nesse mundo político de hoje, eu acho que nós temos que se preocupar muito mais com a pandemia do que picuinhas políticas. O prefeito perdeu o tempo dele hoje numa live falando sobre caminhão da gestão passada. Me perdoe, mas eu não vejo necessidade nenhuma. Nosso país, o nosso mundo, vai entrar numa das piores crises que já aconteceram. Nem na peste negra, na qual morreu um bom tanto da população, eu acho que 30 e pouco, 40 e poucos % da população, não vai ter problemas econômicos como que essa vai ter. E nós perdemos tempo de alguns gestores nossos fazendo discussão se tem caminhão quebrado ou deixa de ter caminhão quebrado. Prefeito, o senhor sabe que eu lhe respeito, e eu respeito o cargo e respeito qualquer um que tenha capacidade de chegar nesse cargo. Mas nós estamos com um caminhão hoje, parados no pátio, porque nós não temos motorista. Nós estamos com um maquinário parado no pátio porque não temos operador. E continuamos pagando esses mesmos tipos de serviços contratados, com terceirizadas. Nós deixamos o patrimônio público do município parado no pátio e contratamos com valor de mercado diferente que seria o custo da manutenção e do custo em si do óleo diesel e do funcionário. Não tem coerência. Se alguém me provar que o que eu estou falando não tem coerência, eu me calo para o resto do mandato. Vamos se preocupar. Eu quero aqui dar os parabéns ao secretário hoje de saúde, e eu vou ser bem sincero, eu devia nem falar isso que eu vou falar. Que salvação nossa,
que foi retirado o secretário passado e está nessa pandemia o secretário que nós temos hoje. Que está sendo coerente, está exausto de tanto correr. Eu vejo ele passando e poucas pessoas circulam, e eu acho que nós devemos diminuir muito a circulação no município. Mas esses dias atrás eu passei 1h30 da manhã, ele estava no escritório do Cristiano, eu conheci o carro dos dois, estava o Cristiano e o Wagner trabalhando 1h30 da manhã para elaborar o decreto. Hoje eu já conversei 3 vezes com o Wagner, as 3 vezes ele me respondeu, e as 3 vezes são em relação a essa pandemia. Acho que nós temos que focar nisso. Prefeito municipal, vamos focar nisso. Vamos dar sustentação à Secretaria de Saúde. E espero, Jacques, com o maior respeito do mundo, que a Secretaria de Ação Social, na qual é administrada pela sobrinha dele, comece a trabalhar. Porque, infelizmente, estão patinando no seco. E nós podemos aqui trazer várias situações que estão acontecendo dentro da Secretaria de Ação Social. E se quiserem, eu posso trazer sim. Mas não é um momento de picuinha política, é um momento de união. Nós estamos com uma obra no hospital, na qual teve esforço de quase todas as pessoas do hospital, que está faltando ainda. E eu estou tentando e estou cobrando o governo do estado, via WhatsApp, via telefonema, através dos deputados, equipamentos para nós ter lá. Vai acontecer casos sim na nossa região, infelizmente. Não é porque eu não quero. Porque eu quero. Eu não quero. Poucas pessoas sabem, saiu agora na mídia, tivemos o primeiro caso em Três Barras. Aqui, próximo, aqui do lado. Nós temos uma obra que está vindo gente de todo lugar do país. Se algumas pessoas aqui de São Mateus sabem que nós estamos com uma obra do governo federal, energia elétrica, na qual a empresa ganhadora é do Ceará, e a maioria dos funcionários que estão dessa empresa são do Ceará, e eles chegaram semana passada. Foi feito o isolamento social deles? É esse assunto que eu estava conversando com o Wagner hoje. É esse assunto que nós estávamos discutindo junto. É esse assunto que vai ser resolvido junto com o governo e com a oposição. E daí, nós somos pagos para isso. Agora nós perdemos o tempo da população, nós perdemos o tempo das pessoas, custo operacional de tudo isso, para ficar discutindo se tem pneu furado ou caminhão quebrado. Por favor, eu acho que nós temos coisa muito mais importante. Nós temos de ir atrás de recursos. Vocês acham que vai ser suficiente a quantidade de UTI que vai ter em União da Vitória para a nossa região? Não vai. Assista um jornal de outros países, assista um jornal do norte de Manaus, assista um jornal do Belém do Pará. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E daí, nós vamos ficar brigando quem deixou um caminhão mais quebrado ou menos quebrado. Eu não quero nem escutar nem uma live de um, nem a live do outro. Porque eu respeito a população samatuense. Obrigado. Jacques, 1 minuto prolongado. Obrigado, presidente, por ceder também esse tempo para mim. Na verdade é o seguinte, vereador, eu não concordo quando o senhor cita o ex-secretário de Saúde. Eu acho que o senhor é muito bem claro aqui que o senhor tem problemas pessoais de muito tempo do passado, né? O ex-secretário já foi vereador aqui dessa casa, vocês tiveram vários embates, e você desprezar o trabalho que ele realizou na saúde de São Mateus do Sul. Inclusive, fez um excelente trabalho, um excelente ser humano, uma excelente pessoa, e pode ter certeza que se ele estivesse hoje no cargo, estaria, assim como hoje temos uma pessoa muito competente, que é o Wagner, ele estaria também realizando esse trabalho, porque ele sempre esteve preocupado, inclusive esteve engajado em várias lutas aqui no nosso município, teve várias lutas ajudando a instituição da PAI, e levantou a bandeira aqui do autismo no município, não conseguiu realizar tudo aquilo que ele planejava, e infelizmente ele saiu, foi por um pedido dele, né? Ele pediu para se afastar, infelizmente acabou perdendo, né, uma pessoa, um ente querido que é seu pai,
Então, eu acho que é desnecessário esse seu comentário. É uma pessoa excepcional, né? Então, aí o senhor fala que não quer levar para picuinha, mas isso aí é uma picuinha, né? O senhor tem uma picuinha aí com esse secretário e não precisava citar em nenhum momento. E o Wagner é um excelente secretário, né? Inclusive uma pessoa que vem realizando um ótimo trabalho, mas foi uma pessoa, mais um secretário competente indicado pelo prefeito municipal, que é um excelente gestor. E o que o prefeito falou, eu sou prova viva do que ele comentou, porque eu já estive presente desde o primeiro dia da gestão, acompanhando como estava a situação no Pátio de Máquina. E o próprio agricultor é prova viva disso. Era só isso. Muito obrigado, presidente. Bem, então, após o uso da palavra de direito por regimento de todos, procuramos dar o equilíbrio sem beneficiar aqui nessa Casa de Leis. Eu não vejo ninguém como oposição à situação, apenas vereadores, cada um com a sua liberdade de expressão dentro da democracia e responsável pelas suas palavras e suas atividades. Nós tivemos, então, hoje aprovamos, né, um projeto de lei aí, que seria o projeto que regulamenta a utilização do espaço da Câmara Municipal de Vereadores. Após uma reunião a convite do promotor, eu, o prefeito do Torton, participamos de uma reunião onde o promotor nos fez um alerta, uma explicação como que funciona uma Câmara de Vereadores ou um poder público municipal no ano especial de eleições. E isso aí nos chamou a atenção. Até quero aqui agradecer a competência, a qualidade, a sabedoria do advogado Torton, também do Alex, que me assessora também, pela qualidade e o grau de responsabilidade dentro desse projeto aqui, que vem a regulamentar o uso da Câmara de Vereadores, né? Então, o projeto foi submetido aí para apreciação, aprovado por Vossas Excelências, a gente agradece muito, dentro da organização da Câmara, que a gente sempre quer o melhor, e essa resolução ela vem a regulamentar, então, a cessão do espaço físico da Câmara Municipal, né, doutor Tom? Espero que amanhã esteja no portal de transparência, que os presidentes de entidades os quais esses dias me solicitaram a Câmara e eu não permiti o uso da Câmara devido a não venha a ser uma advertência, mas uma orientação do promotor público, porque nós não tínhamos uma regulamentação do uso. Então agora temos, qualquer dúvida, presidente da entidade podem verificar no portal Transparência, ver a qualidade do projeto, as normas que ele tem, e a Câmara, ela, como a gente sabe, o Poder Legislativo, né, é uma entidade que representa de forma legítima a população, e o espaço, né, o espaço físico também pode ser utilizado para diversos eventos nos quais envolva o interesse público. Então fica muito bem esclarecido, o interesse público, não servindo apenas para esse ato aí de sessões legislativas, né? Então nós temos inúmeros tipos de sessões. Então esse aí está feito aqui, diante disso, né, fizemos a necessidade da regulamentação, está regulamentado, apoiado, eu já assinei, passa a ser lei, né? E todos os segmentos, então, da sociedade, com os termos que está aqui nesse projeto, nessa resolução, tem direito aí ao uso da sessão, que eu posso fazer a sessão como presidente da Câmara dentro daquilo que é cabível. Na outra sessão vou trazer melhores explicações, que eu vou ter orientação do Dr. Tom, Dr. Alex. Também quero deixar bem claro que acompanhei a live do prefeito e quero aqui não discordar com ninguém, nem discordar, mas a minha opinião pessoal.
O prefeito está no caminho certo, está colocando a cara para bater. É muito importante um homem público ir dar satisfação dos seus atos, explicar para a população como que está a situação. Nós sabemos da importância e da necessidade de informações, porque não são todas as pessoas e nem todos os horários que as pessoas têm a oportunidade de assistir, mas pelo que eu vi deu um ibope bom, e isso é muito importante, que eu até fiz uma pergunta lá, não tive resposta, vou amanhã pessoalmente buscar essa resposta com o prefeito. Então, a questão que foi apresentado, requerimentos aqui também, é de iniciativa de cada parlamentar, pode apresentar o requerimento nos termos que nós fizemos. Eu tive uma conversa no final de semana com alguns moradores da Vila Amaral, em especial até vou citar o nome dele, o Ezequiel. Não fui ver umas obras lá, mas a gente conversou com o prefeito, e o prefeito garantiu lá, inclusive dessa ponte, foi explicado também de uma reposição de terra, colocação de terras em outra, mesmo a gente sabendo que lá tem um vereador, o vereador Jackson, mora lá, reside lá, mas também o vereador não é o dono da vila. Qualquer vereador, né, vereador, pode apresentar melhoria, isso aí está lhe ajudando, com certeza, né? E a gente então respeita o espaço político de cada um, mas o vereador é vereador do município inteiro, é vereador do município de São Mateus do Sul. A questão de emendas impositivas, nós somos muito cobrados nos Facebook, talvez por falta de experiência, né, nessa nova tecnologia moderna que está à disposição, aonde a Câmara Municipal de São Mateus do Sul, muito bem explicado ontem também pelo Dr. Tom, que nós acompanhamos, né, Dr. Tom? Quando nós destinamos nossas emendas impositivas, as únicas coisas que nós tínhamos, que podemos fazer a indicação dentro das prioridades que a gente julgar necessário, né? Isso de acordo com o orçamento, porque outras atividades a gente pode também sugerir e dar ideias, né? Só não podemos criar projetos que venham a trazer despesas aos cofres públicos do município. Então, eu vi lá que, e a vereadora já se retirou daqui, a vereadora Marta, então as pessoas entenderam que somente a vereadora que destinou em verba da emenda impositiva para o combate da pandemia. Então quero fazer uma explicação, que a vereadora deixou claro que ela gostaria que o percentual dela fosse adquirido respiradores. Nós, os demais, o que a gente fez? Colocou à disposição do secretário de saúde, que é o gestor, né, junto com o prefeito, que é o grande gestor e o responsável, para que eles façam a utilidade no combate da Covid-19, de acordo com as prioridades escolhidas por eles. Porque não venha ninguém querer me ensinar a plantar feijão, ensinar o Júlio a plantar soja, que nós vivemos disso. Então, o objetivo é isso aí. Nós não determinamos regras, nós determinamos que esse dinheiro tem que ser usado dentro das prioridades principais. A qual seria, na minha opinião, se eu fosse o secretário de saúde ou o prefeito? Em primeiro lugar, dar segurança aos funcionários que estão diretamente no dia a dia, nas 24 horas, lidando com a saúde de São Mateus do Sul. Esse é o item número 1, IPI, segurança, qualidade no trabalho. Tá? Respirador, importantíssimo. Isso aí é um problema sério no município, que se acontecer, pela informação que eu tenho, existem 2 respiradores. Isso é muito grave para nós. Né? Então, se precisar de 20, 18 vai morrer, 2 vai ver se salva. É um caos, mas ninguém estava preparado para isso, nem os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, né? França, Alemanha, Itália, outros países que a gente vê na televisão, né? Portugal, Espanha, até alguns países que roubaram de nós aqui muito, né? Tipo Portugal. Fora alguns políticos aí que
também roubaram mais que os portugueses, né, que não vou citar nome, não é o assunto. O Tom sabe de quem estou falando, né, e os demais aí, para quem servia carapuça, pode vesti-la, né. Então, essa qualidade do trabalho que nós destinamos lá, para isso aí. E eu quero então aproveitar também parabenizar o prefeito pelo esforço do prefeito, secretário, enfim, todos os funcionários, o público, está todo mundo preocupado com essa situação, dando o seu melhor, fazendo o possível para que não chegue aqui esse problema, né? Pichete até nos assustou agora há pouco. É preciso então ter uma responsabilidade muito séria que está tendo. Eu quero aí parabenizar então pelo trabalho, pelo esforço, né? Todos estamos fazendo a nossa parte. Se você começar a ver que a gente não está permitindo a presença da população aí na Câmara, que todo mundo sabe os motivos, né? Até tive algumas críticas por isso aí, mas a lei, ela é para ser cumprida, estamos cumprindo a lei. E você, às vezes, fica chateado, você vê muitos comentários de muitas pessoas que não entendem, né? A função, principalmente, do legislador, do vereador. Era preciso, então, que essas pessoas que muitas vezes nos agridem, que viessem na Câmara fazer uma visita, né? Quando a gente estiver liberado, a gente tomar um chimarrão, tomar um cafezinho, um chá, bater um papo, que eles conhecessem a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara, que pudessem nos ajudar, contribuir conosco para o bem andamento da cidade, porque é tão fácil você agredir o vereador não, eu digo o político mais simples, o primeiro da linha. O primeiro da linha somos nós, os vereadores, né? É o primeiro que está aí atendendo a população. Então a gente quer um trabalho conjunto, uma harmonia. A gente sabe que o momento está difícil, né? O entendimento, muita gente nervosa, enfim, que se Deus quiser e abençoar, nós vamos superar isso aí. Como o Pichete falou, o vereador Jacques falou, também a vereadora, a questão da frota da Prefeitura Municipal. Olha, minha gente, essa novela, eu já assisto ela há 45 anos aqui em São Mateus. O prefeito que entra, critica o que sai. O que sai vai criticar o que entra, e é sempre assim nessa questão do maquinário. Infelizmente é isso aí. O que precisamos entender é que quem disputa uma eleição, ganha uma eleição, ele tem a responsabilidade. Quem perdeu uma eleição, ou que passou seu tempo, que se reelegeu, qualquer coisa, ele tem também uma responsabilidade para trás, um passivo, que é julgado pela Câmara, pelo Tribunal de Contas. Então esse negócio de máquina quebrada, de máquina não sei o quê, isso é muito normal. Isso é muito normal. Então eu quero aí deixar bem claro que a gente tem que aproveitar o momento. Essa questão política aqui que a gente tem observado entre o nosso deputado e o nosso prefeito, eu acho que a gente vai ter que sentar com os dois, né? E são duas pessoas inteligentes, dois líderes políticos, dois grandes líderes políticos, com um futuro, né, imenso, tanto de um como de outro. A experiência do nosso prefeito, 4 mandatos, querendo agora também pré-candidato, juntamente com pré-candidato aqui, também a prefeita, a vereadora Fernanda, a Marta, pré-candidata a vice, né? A gente sabe que quem ganhar tem a responsabilidade e o dever de fazer um trabalho para marcar o seu nome e dar tudo de si. Então é muito importante isso aí. As questões que estavam na live, meu celular não estava assim muito bom de voz, mas alguma coisa eu entendi. E a questão do campo do Atlético, que foi aí comentada, né? O importante é que está saindo, está muito bonito, parabéns. A gente sabe que outros prefeitos, no caso o prefeito anterior não concluiu porque não conseguiu, deu aquele problema da justiça, o Luiz Adir também no mandato, e agora
nesse mandato do Luiz Adir no último ano. Felizmente, a gente vai estar vendo a coisa acontecer, saindo do papel e indo para o real. Há um probleminha, uma coisa ou outra, tem a administração pública, sempre dá. Como o vereador Jacques falou, nossa cidade é só sair, na nossa cidade ver. É um canteiro de obras a nossa cidade, temos que reconhecer, né? Isso aí é graças ao trabalho de todos nós, a responsabilidade do prefeito, do seu secretariado. Então, eu peço aí, momento de a gente estar unido como estamos. Essas questões de posição política de lado, um fala isso, um fala aquilo lá, isso é muito normal. Dentro da política é muito normal. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aí pela online, né, conosco. Tem bastante pessoas acompanhando, assistindo, que nos ajudem, nos orientem. Parabenizar mais uma vez a todos, em especial quero mandar um grande abraço aos meus amigos agricultores, responsável por uma das maiores safras do Brasil, né? E também semana passada era o dia da imprensa, né? A gente acabou esquecendo. Também parabenizar a todos da imprensa. Imprensa de toda qualidade, aquela que presta a informação, né? A gente sabe que tem umas que prestam uma informação ruim, outras uma informação boa, mas enfim, não estou aqui para discutir, né? Cada um sabe o que faz, é responsável pelos seus atos. Então, parabenizar mais uma vez, que estava aí, o Dr. Tom me deu um recado aí, parabenizar os agricultores, não só do município de São Mateus do Sul, da região, do estado, do país, pela grande safra, e a minha esperança na dificuldade de orçamento, de falta de recursos. Eu acho que a agricultura, mais uma vez, vai ser um pilar que vai acudir a todos. Vou só passar a pauta da semana que vem. Gostaria que fosse filmado para ver que nós estamos apenas em 4 no plenário. Era bom que filmasse, para mostrar que nós estamos apenas em 4 parlamentares no plenário. Nós temos aí a próxima sessão, a matéria que vai ser discutida e votada. Temos uma proposta de emenda à lei orgânica, requerimentos e indicações que serão apresentados no prazo combinado, né, nessa casa. E sem mais nada a falar, agradeço a todos. Fique com Deus. Um grande abraço. Boa noite.